Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui para meditar na Palavra de Deus e comentar aqui sobre a tese, número 12, sobre o assunto 95 teses sobre justificação pela fé. Entendeu? Então você pegue aí a sua Bíblia de papel, ou no celular, ou no notebook, no computador, para que você acompanhe conosco aí a nossa meditação de hoje, que é a tese número 12. Mas antes de começarmos aqui, eu peço que você se inscreva no canal, se você assim desejar, curta, compartilhe e acione aí o sininho das notificações para você recebendo a notificação dos vídeos que a gente for postando aqui sobre as 95 teses, sobre justificação pela fé, baseadas aqui neste livro, ok? Mas antes de começarmos aqui, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Criador, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Guarda-nos com os teus anjos e que o Espírito Santo nos oriente aqui nesta meditação na tua palavra, Senhor. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A tese número 12 tem como título o seguinte: quem quer que viva sua vida separado de Deus está vivendo em pecado. Repetindo, tese número 12. Quem quer que viva sua vida separado de Deus está vivendo em pecado. E o texto-chave para nós meditarmos aí na tese número 12 é João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9. João 16, 8 e 9. Então pegue aí a sua Bíblia e vamos abrir aí em João, no capítulo 16, versículos 8 e 9. João 16, 8 e 9. Que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Eu vou ler o versículo 10 também. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, está aí João 16, 8, 9 e 10. Ok? Se a questão real do pecado ela jaz na área do relacionamento, em lugar de no comportamento, então quem quer que viva a vida separadamente de Deus está vivendo em pecado. De fato, mesmo as boas obras que são realizadas independentemente de um relacionamento de fé com Deus, elas são pecaminosas, Aí em Romanos, no capítulo 14, no versículo de Romanos capítulo 14, no versículo 23, Romanos 14, 23, Romanos 14, 23, diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado. É isso mesmo? Espera aí, deixa eu conferir aqui. 14, 23. Isso mesmo. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, tudo que não provém da fé é pecado. E quando Jesus descreve a obra do Espírito Santo, lá em João 16, para convencer do pecado, ele diz que
do pecado porque não creem em mim. Em nossa tentativa de aprender esta verdade, consideremos, o gramado da viúva. Suponhamos que uma viúva more do outro lado da rua, em frente da sua casa, e que todo domingo à tarde essa viúva apare a grama lá do seu jardim. Esta é uma boa ou má ação? Bem, provavelmente seja uma boa ação no que concerne a sua vizinhança, diz o autor aqui. Mas que dizer sobre o meu próprio coração? Esta tese insistiria em que mesmo aparar a grama da viúva seria pecaminoso se eu estou vivendo a parte de Deus. Um ateu, ele pode decidir aparar a grama do vizinho. Isto o tornaria um cristão? Alguém que é simplesmente um bom membro da igreja, que não pensaria em fazer nada errado, mas que não tem tempo para a oração pessoal e estudo e comunhão com Deus dia a dia, poderia aparar a grama da viúva. Mas se a ação é praticada à parte de uma relação vital com Deus, o coração está errado. E assim a ação se torna pecaminosa para ele também. Por exemplo, eu poderia estar aparando a grama do jardim dessa viúva porque desejo que os vizinhos me julguem como uma boa pessoa. Ou poderia estar aparando a grama porque eu estou tentando espiar algum pecado, Espiar, algum pecado passado em minha vida. Apagar, Poderia estar aparando a grama desta pessoa porque eu ouvi dizer que ela tem uma boa reserva financeira e eu estou esperando que se lembre de mim no seu testamento. Olha aí, várias opções. Então, separadamente de Deus, os meus motivos serão egoístas e qualquer ação que praticar, boa ou má, exteriormente, será pecaminosa. É possível que a mais agradável aparência exterior acoberte o pior tipo de pecado. O universo se tem por séculos admirado da maneira como muitas vezes o mais fraco e mais deficiente termina mais próximo de Deus, enquanto o mais forte, o mais bem comportado, rejeita Deus completamente. Dentre os discípulos, aquele que seria mais provavelmente visto como o que faria sucesso, terminou sendo o que traiu a Jesus. Os líderes religiosos de seus dias rejeitaram a Jesus e o crucificaram, enquanto os publicanos, as prostitutas, os ladrões tornaram-se firmes seguidores de Jesus. No livro O Grande Conflito, na página 513, a escritora americana Ellen White, ela escreveu o seguinte: o tentador frequentemente opera com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sob o seu domínio. Muito homem de intelecto culto e maneiras agradáveis, que se não rebaixaria ao comumente é considerado, deixa eu refazer aqui. Muito homem de intelecto culto e maneiras agradáveis, que se não rebaixaria ao que comumente é considerado um ato imoral, não passa de instrumento polido nas mãos de Satanás. E no livro Caminho para Cristo, na página 58, da mesma autora, nos diz o seguinte: o amor da influência e o desejo de estima alheia poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações
generosas. Isso se estivermos ao lado de Deus. Se o coração é pecaminoso, uma vida bem ordenada pode ser um engano ainda maior. O que é mais perigoso? Uma garrafa marrom escura, ou preta, debaixo da pia. E na garrafa tem uma gravura colada lá com papel, onde aparece um crânio com 2 ossos cruzados assim, né, no rótulo, e dentro da garrafa tem veneno. O que é mais perigoso? É essa garrafa ou uma garrafa na geladeira, né, com a marca aí famosa de algum refrigerante, mas dentro da garrafa tem veneno também? Qual é a garrafa mais perigosa? Então, você está vivendo em pecado hoje? Faz pouca diferença se você é fraco e deficiente, ou se você é um fariseu, né? Ou se é um fariseu dos fariseus, como Paulo, antes que se encontrasse com Jesus na estrada de Damasco. O caminho para a liberdade do pecado, seja esse pecado manifesto em bom comportamento ou mau comportamento, é ir a Jesus para obter salvação e continuar indo a Ele. Somente Jesus pode conduzir-nos do pecado para a justiça. Ok? Então, repetindo aqui a tese número 12, quem quer que viva sua vida separado de Deus, está vivendo em pecado. Ok? Essa é a tese número 12. Terminamos por aqui e eu repito sempre que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar então para terminarmos aqui. Querido Pai, muito obrigado porque podemos aqui refletir sempre na Tua palavra. E hoje podemos aqui refletir nesse tema mais uma vez sobre a justificação pela fé. Continua conosco, guarda-nos com os Teus anjos, que o Espírito Santo continue a nos orientar. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, até a próxima para a nossa tese número 13, ok? Fiquem com Deus, não se esqueça, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações, ok? Um forte abraço e até a próxima!